Oi, Alina Rossi, muito prazer em conversar com você. O prazer é todo meu. A Alina é minha amiga, é a sorte de ser minha amiga de longa data, desde quando a gente era bem pequeno, moleque ainda, né, de tudo, né, a gente era super jovem, era criança ainda, e uma das propostas da Trilha é exatamente essa, né, bater um papo com profissionais, né, tenha feito faculdade ou não importa, né, profissionais. E hoje eu chamo, além de uma grande amiga, uma excelente profissional da parte de direito, da parte de advocacia. Então eu vou apresentar rapidamente ela, assim, o mini currículo dela, né, a Alina Simon, Rossi Simon, né, ela é advogada, ela é mestre em Direito pela PUC, aqui de São Paulo, ela é especialista em Direito Empresarial pela GV, né, pela Fundação Getúlio Vargas, ela é mediadora, ela é professora universitária e é professora convidada em cursos de pós-graduação. É isso? É isso. O prazer é todo meu estar aqui falando com você, um amigo aí de longa data. Estou muito feliz de participar aí do seu projeto. Fico muito feliz, porque eu admiro muito você. A gente conversou esses dias, né, sobre outras coisas, enfim, e é muito bom ter pessoas do bem, pessoas que a gente se espelha. E eu me espelho muito em você, desde quando a gente era mais novo. Então vamos lá, Alina. Em relação, vamos começar assim, desde o começo, antes da faculdade mesmo, né? Assim, em relação ao estudo. Tá. Eu te admiro desde o começo, porque você sempre foi muito madura, muito determinada, muito ir atrás das coisas, mas como é que era na sua casa essa relação com o estudo, de leitura, assim, quando você era mais nova, no colégio, ou até antes ainda no, falar ginásio ainda, né, no ensino fundamental. Como que foi isso? Como que era a sua família? Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei, sempre foi aquela aluna Caxias, né, que sentava na frente, então sempre me vi estudando bastante. A minha família sempre incentivou muito, desde a da época do meu avô, que eu era pequenininha, eu lembro que ele me mostrava dicionários, ele tinha uma biblioteca com muitos livros mesmo, e eu acho que daí vem uma curiosidade, né, de olhar aquilo tudo e saber que cada um daquele livro tem uma história, uma coisa diferente para te contar, e isso me incentivava muito. Eu lembro que eu tinha muita vontade de aprender a ler. Eu olhava, eu queria saber o que estava escrito. Então, essa é a minha primeira memória que eu tenho com com o estudo, assim, inicial, sabe? É essa vontade de aprender a ler, de saber o que está escrito e de aprender coisas novas mesmo, sabe? E eu sempre fui muito incentivada. Minha mãe incentivava desde pequeno, meu pai também. Meu pai era muito ocupado, sempre trabalhou muito, mas sempre incentivando, Meu pai é muito ocupado, assim. E a minha mãe sempre incentivou demais. E a minha mãe é uma grande incentivadora até hoje. Eu lembro quando eu estava pensando em prestar o mestrado para a PUC, né? E a Marina tinha 2 aninhos, eu falei, meu Deus, onde é que eu vou me meter, né? Fazer um mestrado com uma criança de 2 anos em casa. Aí a minha mãe falou, vai, você tem que fazer. Vai que eu seguro as pontas para você. Olha, Marina, final de semana, você precisar estudar. Então, ela me deu um empurrão, ela falou, vai, assim, aí eu fui. Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito incentivada, sabe? Minha família é maravilhosa e sempre tive amigos maravilhosos também, né? Assim como você, que sempre... Que sempre tive coisas muito boas, assim, da minha relação com os estudos. Sempre foi bacana, foi legal, assim. Você acha que... Eu vou arrumar a luz aqui só, porque eu tenho uma luzinha tá aqui. Bom. Pronto, foi. Você acha que... Então, percebi que teve uma rede de apoio. É legal. Sim. Mas você correspondeu também, né? Não é Sim. só de... Não é nada de graça, né? Você foi atrás e correspondeu. Mas esse incentivo dos seus pais, talvez desde você bem pequenininha, realmente eu não lembro disso. Assim, quer dizer, a gente nunca trocou essa ideia, né? Tão a fundo, assim, de estudo e educação. Eu não lembro dos seus pais. Seus pais têm formação acadêmica, assim, universitária, não? Fizeram faculdade, não? A minha mãe não tem, e o meu pai, ele se graduou em Direito quando eu já era grande. Então, eu lembro meu pai fazendo a faculdade, estudando. Então, eu lembro disso, na verdade. O meu pai, a minha mãe não tem formação universitária, né? E o meu pai se formou em Direito. Eu lembro ele estudando para provas. Eu devia ter, acho que uns 7, 8 anos, quando ele começou na faculdade. Faculdade de Direito são 5 anos, né? Eu lembro dos resumos dele, das anotações, lembro de tudo, assim. Ele sempre foi muito organizado, metódico com as coisas dele.
Então, ele sempre me incentivou muito a estudar. E uma coisa que eu falo assim, eu falo sempre para os meus alunos, por mais que a gente tenha incentivo, o estudo é você e o seu material. E o bumbum na cadeira ali para sentar e passar horas vendo aquilo, né? As pessoas gostam de romantizar o estudo, mas não é romântico, é sangue, suor e lágrimas, né? Às vezes você lê uma coisa, você não entende aquilo, você sabe do que eu estou falando, né? Você fez um curso aí que é dificílimo de medicina. Então, é doloroso mesmo, dá vontade às vezes de desistir, porque você lê, você não entende, aí você lê a segunda vez, pô, não entendi ainda, a terceira, a quarta, na quinta vez você começa a tirar alguma coisa, aí você vai pegar um outro material, as coisas começam a fazer sentido, vai dar aquela vontade de não desistir, né? Então, não dá para ser romântico com isso. É puxado, é pesado, e para qualquer área, né? Não adianta a gente dizer que não, se você quiser ser um bom profissional, tem que estudar, tem que se atualizar, enfim, e é difícil. Não é nada assim romântico, simples. E é perfeitamente o que eu acho também, nossa, eu poderia falar realmente horas só sobre esse tópico, porque duas coisas. Três coisas, eu acho. Primeiro que realmente não é romântico, né? Não tem esse papo de, né? Não tem mágica, não tem romantismo. Não. A segunda coisa, eu fiz um bate-papo também com um amigo meu, que ele é anestésio, ele falou uma coisa que é até vulgar, mas é engraçado e é verdade, é bunda hora, né? Quanto foi de bunda hora de estudo? Então, isso, é o bumbum na cadeira. Isso bumbum na cadeira, meu amigo, bumbum na cadeira. E a terceira coisa é, independente do Você pode ter um professor bom, você pode ter um cursinho bom, você pode ter, tipo, tudo top. O professor, quando ele te passa algum conhecimento, ele vai te dar a estrutura, os fundamentos, né? E aí você pega o livro e seu material e vai preenchendo aquilo. E além de preencher, aquilo tem que ficar na sua cabeça para você aplicar no dia a dia da sua profissão. Exato. E aí a terceira coisa que eu ia falar agora me veio até a quarta coisa. A terceira coisa é que você falou assim, a primeira coisa é não entender às vezes o que você está lendo, que é maçante, né? A segunda coisa é, a hora que você entender, é também absorver, né? Memorizar aquilo. Porque é um volume tão grande no direito, que é bizarro, assim, meus amigos, você que é um grande exemplo de, meu Deus, como é que consegue guardar tudo aquilo, né? Então, você fazer muita conexão, muito link. Então, assim, além de você compreender aquilo, você tem que memorizar aquilo, né? De uma forma, da melhor forma possível. E aí, só terminar meu raciocínio para perguntar para você do direito em si. E eu acredito muito nisso que você falou assim, de estudo do suor e lágrimas e tal, e não interessa no que você vai fazer, né? Você tem que estudar. Ninguém está falando de fazer faculdade. Não é só isso. Aqui no seu caso, no meu caso, são profissões que requer o diploma. Não tem opção, né? Mas qualquer coisa que você for fazer, tem que estudar, cara. Não tem essa. Não tem essa. Você vai fazer um trabalho, um projeto, uma apresentação, é estudar. Estudar é tudo. É leitura, é assistir um negócio cultural, é escutar um podcast, né? É isso que tem que virar essa chave, né? E você virou muito cedo, eu lembro muito bem, assim, tudo bem que mulher amadurece mais rápido que homem, isso é fato, mas você sempre foi muito maduro nesse ponto de estudo, né? Antes que eu mesmo, né? Eu lembro quando a gente era pequeno, você sempre teve isso, né? Então isso é muito, muito admirável mesmo, sabe? Então, em termos de estudo, legal. Mas e o direito ali? Onde que veio esse estalo também de, putz, eu vou prestar direito? Ou teve dúvida, não sei. Então, eu tinha dúvidas, e eu fui mais por eliminação, né? Eu gosto muito, sempre gostei muito de ler, então eu me via em profissões que necessitassem isso de mim, né? A questão da leitura. E no ensino médio, eu me descobri mais voltada para a área de humanas também. Então, eliminei tudo que era de exatas, engenharias, enfim. E aí o direito surgiu como uma opção interessante, porque, na verdade, eu não tinha certeza do que eu queria fazer, sabe? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Não lembro, bebê, né? Eu lembro que eu chorava, porque eu não entendia. E fazer uma faculdade super tradicional, que é a faculdade de Direito, né? Hoje em dia, ela é mais descolada, ela fala mais a linguagem do jovem. Na época que eu fiz, né? Se for considerar aí que eu me formei em 2000 e... Entrei na faculdade em 2002. Então, era um mundo formal que não fazia questão de abaixar o nível para falar com você, assim, que está entrando. Você que corra atrás. Era mais ou menos assim. Então, vertical, né?
Eu lembro até que eu chorava, porque eu não entendia, e eu falo isso para os alunos, gente, eu chorava porque eu não entendia. Se você não chorou ainda, porque você não está entendendo, você não está fazendo direito à faculdade. Alguma coisa está de errado. Tem que chorar. Você já chorou estudando? Você já chorou? Ou teve vontade, segurou? Você não chorou, não está fazendo direito, não está estudando direito. Que estudar é difícil. A partir do momento que a gente normaliza, isso é normal. É normal achar que você é burra, é normal achar que você não está entendendo nada, é normal achar que você não vai para lugar nenhum. Você normaliza isso, calma, às vezes você está precisando descansar um pouco, fecha o livro, vai fazer outra coisa, vai ver um pouco de TV, né? Relaxa, depois você volta. Então, acho que o voltar e normalizar isso, né? Essa sensação. Mas sobre o direito, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí, quando eu comecei a faculdade, o primeiro ano eu queria desistir, aí meus pais não deixaram. Minha mãe falou assim, se quiser desistir no segundo ano, você desiste, no primeiro, não. Aí, passei o primeiro ano, e o primeiro ano tem umas matérias bem generalistas, matérias difíceis, né? Umas questões de filosofia, jurídica, sociologia, são matérias super difíceis e importantíssimas, né? E aí, no segundo ano que eu comecei a ver o direito mais na prática, eu já comecei a me apaixonar. Eu achei, assim, incrível, um mundo maravilhoso. E aí, no segundo ano, eu comecei a gostar. Aí, desisti da ideia de sair da faculdade, de trancar, enfim. Mas aí, esse apoio que você teve para não largar foi dos seus pais mesmo? Né? Na verdade, não foi apoio, foi você não vai largar. Foi meio que assim, não, agora, se você quiser no segundo ano, você larga. Agora, no primeiro, né? Eu lembro que meu pai conversou comigo. Você está num monte de matéria que não é o direito ainda aplicado. Então, calma. Tenha um pouco de paciência que você já vai ver. E isso que eu falo, eu repito isso muito para os alunos. Como eu trabalho com a moçadinha universitária, eu converso com eles sobre isso. Falo, gente, calma, né? Vamos devagar. Vê se você não quer mesmo, porque o direito, para mim, é apaixonante, né? É engraçado, porque um colega meu que fez também um bate-papo aí, que é o Diego, anestesiologista, ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, Luiz, eu tive vontade de largar a faculdade não, mas na residência mesmo, né? Ele falou assim, e muitas vezes quando a gente quer largar uma coisa, né, isso serve para muita coisa na vida, não é pela instituição como um todo, é você que está com conflitos mesmo, né? Então, às vezes, vale a pena aquela tirada aquela respirada, aquela conversar com alguém mais velho, né? Um pouco mais, nem que não seja da área, né? Sim, isso vale muito a pena. Conversar com gente ali que quer o seu bem, sabe? Porque tudo é difícil, né? Então, e dá vontade de largar mesmo. Sim, e aí, quando você põe os pés no chão e conversa com alguém, às vezes você só está precisando descansar, né? A gente, com criança, né? Você é pai, eu sou mãe, dá vontade de desistir, não dá? Mas é que filho não dá para desistir, né? Já tá lá. Fala, meu Deus do céu, né? A criança chorando, aí o outro quer comer, e aí dá na hora do banho, dá vontade de desistir. É que, como é criança, a gente nem pensa nessa possibilidade. Você fala, pô, tenho vontade de fechar a porta e sair correndo, largar o pai com as crianças aqui e sumir. Mas, e tudo que apresenta uma dificuldade, o ser humano gosta daquela questão mais do comodismo, né? Que gostoso, sair de férias, né? Ler um livrinho na beira da piscina, quem não gosta dessas coisas assim, né? Mas o que traz resultado, né, para o nosso dia a dia são essas coisas que são difíceis de serem feitas. E é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Não é só de, eu acho que para mim é difícil. Não é, a não ser que você faça parte aí de uma minoria que tem uma facilidade maior de memorização, enfim, né? Tem pessoas que são assim, mas é minoria da minoria da minoria. Maior parte é estudo, muito estudo mesmo. Concordo. E um pouquinho do direito, da parte de graduação, Alina. Eu sei, mais ou menos, mas assim, queria que você falasse. Por exemplo, tem esse negócio de, por exemplo, se eu fizer direito de manhã, são tantos anos, se fizer à noite, aumenta um ano a mais? Tem isso ou não? Não, são 5 anos. A faculdade de Direito, ela é composta por 5 anos, né? Então, o curso padrão, ele tem 5 anos. Manhã e noite, é a mesma carga horária. E depois tem o exame da ordem, né? Que é um exame que você tem que prestar para poder exercer a advocacia. Então, para ser advogado, você tem que ser aprovado no exame da OAB. Senão você é bacharel. Mas, senão você é bacharel.
senão você é bacharel. E aí não pode atuar como advogado. Tá. Então, independente de qualquer coisa, são 5 anos da faculdade. São 5 anos, gente. Aqui pode ser no Porto Alegre, pode ser em Manaus, não interessa. Sim. Tem a carga horária de estágio para cumprir. Tá, um pouquinho mais da graduação também, que eu também não sei. Que eu acho que é um leque bizarro. Por exemplo, você falou, primeiro ano são matérias mais generalistas e tudo tal. Onde que começa aquela diversificação, né? De, é criminal, é penal, é trabalhista. Como que funciona esse negócio? Então, olha, no direito, o que acontece? Você acaba saindo da faculdade com uma formação generalista, como se fosse um clínico geral. Então, você vai tem umas matérias que são estruturantes do direito. Então, você vai aprender direito civil, direito penal, direito constitucional, administrativo, direito do trabalho, direito tributário. Todas essas matérias estão na grade de todas as faculdades. Então, o Ministério da Educação tem uma grade de matérias que tem que compor aí o curso, a grade curricular, né, do curso de direito, assim como outras formações. Então, você vai ver um pouco de cada dentro do curso. Tá? Então, e aí os alunos gostam muito de direito penal, né? Porque as coisas de morte, eles adoram, né? O que sai vê no jornal, o documentário. Então, eles gostam, mas você aprende um pouco de tudo. Você termina a faculdade com uma formação super generalista mesmo. E o exame de ordem, ele é composto por 2 fases. A primeira fase é de questões teste, então são 80 questões teste, pela banca FGV, né, até esse ano. E a segunda fase é a fase que eles chamam de prático profissional. E nessa fase, ele vai ter que escolher uma área para fazer a prova. Não significa que seja essa área que ele vai atuar. Ele escolhe uma área, direito civil, direito penal, direito tributário, trabalhista, enfim, empresarial. Ele escolhe uma área para fazer a prova nessa área. Mas ele não é como se fosse uma residência, ele não vai ter uma formação nessa área. Entendi. E pode, depois que você faz os 5 anos, você vai trabalhar, porque você escolhe o que você vai trabalhar, ou você tem que fazer uma pós, tem que fazer uma especialização? Ou não? Por exemplo, eu quero fazer direito criminal. Né? Na verdade, é que hoje em dia os cursos tem muito curso de pós-graduação, né? Mas o ideal é que quando você comece a trabalhar com alguma área em específico, você vá se especializando e aí procure uma pós-graduação na área para você poder ter alguns conhecimentos mais específicos que a faculdade não consegue trazer, que a faculdade tem que trazer aquela formação generalista para você, né? Sim, então, a pós-graduação, ela agrega demais, né? Mas isso não impede, por exemplo, se você formou em Direito, você pode trabalhar com o que você quiser. É isso? Com o que quiser, exatamente, com o que você quiser. Então, ótimo, tem alguns concursos que exigem alguns anos de experiência, né? 3 anos, por exemplo, magistratura, se você quiser ser juiz. Então, você tem que ter 3 anos de experiência jurídica, que eles dizem, né? Para você poder ser aprovado no concurso da magistratura. O Ministério Público também exige 3 anos, se não me engano. Então, algumas carreiras. Quanto à OAB, por exemplo, o que você acha da OAB? Que tem que ter mesmo, obrigatório? Eu tenho a minha opinião, que eu acho que tem que ter, obrigatório, óbvio. Eu também, eu sou da opinião que a OAB faz papel importante aí de seleção, tá? A prova da OAB não é uma prova difícil, os alunos querem me matar quando eu falo isso, né? Sei lá. Mas eu falo, gente, a OAB pede o mínimo. Assim, é uma prova que não é assim, mas a reprovação é monstruosa. Ué, mas o conteúdo como que é, né? Não é um. Você tem que fazer a sua nota mínima, né? Ele não passa, não é igual vestibular, que você tem que ter 300 candidatos, você passa ali, tá nota de corte, não. Lá, todo mundo que faz o número mínimo passa. Então, não acho que seja prova difícil, não, na minha opinião. E eu acho que tem que ter, sim, faz um trabalho importante de seleção de profissional, de preparo. São 3 exames por ano que tem. Aqui agora, com a pandemia, ficou bem atrapalhado, né? Então, são 3 exames por ano. Veja, você tem 3 chances por ano. Eu falo, gente, não é para arrancar os cabelos, não é para ficar nervoso, não é para chorar, para ter piriri antes da prova. São 3 provas por ano. Para, sem drama. Não vamos fazer drama,
Não eu é sabia difícil. que eram três por ano. Legal. São 3 provas, são 3 oportunidades que você tem. Então, fala, é uma oportunidade que você tem para legal. se livrar disso. Para ficar livre e poder atuar como advogado, como você falou, senão você vai ficar muito limitado em termos de trabalho, né? Sim, fica. De vocês. Você não pode assinar, né? Nossa. Como advogado, você não é advogado. E essa parte que você falou de magistratura, né? Esses concursos públicos, né, no direito que tanto querem fazer, né? Assim, pelo menos eu vejo. Eu lembro, enfim, alguns amigos mesmo. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Como é que funciona isso, né? Aí sei que tem os cursinhos, né? Porque são provas bem trabalhosas e tudo, né? Você chegou a uma época, eu lembro que você estudava muito para alguma coisa. Eu já estudei, já passei em alguns concursos. Eu lembro que você chegou a passar. Mas cresceu, não quis ir. Não quis. O último eu fui chamada para trabalhar em São Paulo, e aí eu estava com a Marina pequena, eu optei por ficar aqui. Já estava lecionando, e eu gosto muito de lecionar. Eu optei por ficar em Sorocaba. Falei, vai ser mais tranquilo para ficar com as crianças, enfim. Uma época, eu lembro que você vinha para cá, você fazia bate-volta ainda, né, quando você vinha aqui para São Paulo. Sim, trabalho, né, no começo da minha carreira, eu trabalhei em uma multinacional em São Paulo, uma multinacional do agronegócio. Fui advogada da banca jurídica da empresa. E aí trabalhei, mas foi uma época era difícil, porque eu saía de casa às 5h30, não, 5h35 o ônibus passava. Então eu tinha que sair umas 5h20 de casa, parar o carro em algum lugar, ir para São Paulo, né? Trabalhava perto do lado do Shopping Morumbi. Então, um trânsito ali razoável, né? Ali na Berrini, na Marginal. Nossa, dependendo do horário ali é péssimo. Ali toda marginal. Ali é uma confusãozinha ali. E foram 4 anos viajando todo dia. Bastante. Mas foi assim, eu fiz na época certa, porque eu não tinha filhos, né? Então, foi muito legal. Experiência também, é importantíssimo, né? Muito. Em termos dos concursos, ainda do concurso que você falou, você acha que a procura é tão grande por quê? Pelo salário, pela estabilidade? Por quê? Eu acho o status, né? Pessoa, sei lá, sou juiz, né? Sou promotor, tem isso, né? Tem isso. O salário é muito bom, né? A gente tem concursos aí o salário inicial de R$20 mil, R$19 mil, R$22 mil. Fixo garantido, inicial. Né? Você imagina um moleque que saiu da faculdade com 3 anos, né? Tem que ter 3 anos de experiência, passa num concurso desse, sei lá, com 27 anos, ganhando 22 mil por mês, né? Então, atrai bastante. E hoje, como você vê, depois eu queria falar essa parte de você foi para lecionar também, né? Que também é uma outra frente do direito, né? Você pode também lecionar, claro. Sim. Mas vamos falar disso antes, né? A parte de licenciatura, para onde você foi querer? Eu sei que você fala muito bem, óbvio, né? Você sempre tem uma certa facilidade para falar, para explicar as coisas, mas onde é que surgiu isso? Porque quando eu vi, você já estava dando aula, né? Não lembro também. Então, eu também, assim, eu sempre gostei muito de explicar para as pessoas, né? E olha que engraçado, esses dias eu encontrei uma pessoa no colégio, né? Aí a pessoa falou assim para mim: Alina, você lembra que você pegava o giz do professor e ia explicar na lousa? Falei, nossa, eu fazia isso mesmo, né? As pessoas às vezes não entendiam uma coisa e eu gostava de encontrar uma outra forma. Então, vamos encontrar uma outra forma. E eu lembro que tinha um professor que incentivava, ele falava, Lina, vem aqui explicar. Ele me dava um giz e eu ia lá na lousa. Explicar matemática ainda. Falei, nossa, vocês eram ruins, não? Para eu explicar matemática para vocês era uma tragédia, né? Eu nunca fui muito boa, né, na área de exatas, mas eu sempre fui muito esforçada. Então, o que precisava fazer, eu ia lá e fazia, entendeu? Então, eu sempre gostei disso. E aí, teve uma amiga minha que me abriu as portas, né, para a docência. E eu comecei com uma disciplina. E aí, a hora que eu vi, eu já estava dentro da faculdade com várias atribuições de aula. Assim, foi uma coisa que eu me encontrei mesmo. Eu gosto muito de lecionar. Eu acho muito... É uma coisa, assim...
Eu até brinco, falo que não é trabalho para mim, parece que não tô, porque eu gosto de estudar, então, para lecionar, você tem que estudar antes, muito. Então, você estuda uma forma de passar aquilo para as pessoas e depois você conversa com as pessoas sobre aquilo, né? Então, eu gosto de estudar, eu gosto de falar. Para mim, não é trabalho lecionar. Tem outras coisas, assim, a parte, assim, de lançamento de nota, essas coisas assim, que aí é o trabalho, tá? Uhum. Mas foi, assim, foi meio... Foi rápido, sabe? A hora que eu vi, eu já estava dentro da universidade dando aula. E é muito legal, uma coisa que eu amo fazer. E é obrigatório, no caso do direito, por exemplo, você ter uma formação, uma pós-graduação para lecionar? Ou sim, as pessoas, por exemplo, tem que ter a pós, obrigatoriamente? Sim, a pós é o mínimo, né? A pós-graduação é o mínimo que você precisa para lecionar. Mas a pós-graduação é só o mestrado e não, pode ser uma pós qualquer? Pode ser uma pós qualquer, e aí depois, obviamente, para se manter, para você ter mais horas aula, você tem que fazer o mestrado, né? Que aí é a especialidade. Que pagam também hora-aula também são diferentes, evidentemente, né? O cara que tem um mestrado, tem um doutorado, um pós-doc, por aí vai, né? Sim. E a faculdade também tem isso também, né? As universidades, depende da faculdade da universidade, ela tem um negócio de que tem uma cota, né? Para quem tem tal graduação, para quem tem graduação, e também tem uma necessidade que o MEC impõe de que, eu preciso ter tantos doutores dentro do meu... Tá, então é legal, bom saber também. É isso mesmo, é igualzinho. Para todos os cursos ele faz eu acho que é para todo mundo, né? E como que você vê hoje, Alina, assim, no geral, tá? Porque é diferente, você hoje, claro, é bem sucedida, está estabilizada, tem um currículo muito bom, mas tudo isso, que nem você falou, muito suor, né? Porque quem vê hoje, né, não vê o passado, né? Mas, no geral, como que você vê o direito hoje? Em termos de salário, de reconhecimento, de respeito, né? Como que você vê isso? Então, eu acho que é uma profissão, não querendo puxar para o meu lado, mas eu acho uma profissão maravilhosa. Eu gosto muito, né? É uma profissão, o direito é um curso que te proporciona diversos caminhos, né? Então, o direito é um curso que, ainda que você depois vá trabalhar com em alguma outra área, você acaba utilizando, né? Porque o direito ele tem pontos de encontro com todas as ciências, não é verdade? Então, eu acho que é um curso muito interessante. A questão da remuneração depende muito, né? Então, a advocacia mesmo, o começo da advocacia é muito difícil, até ter uma carteira de clientes, enfim, né? Passar num concurso público também para magistratura, Ministério Público, procuradorias, enfim, também é muito, muito difícil, exige muito estudo, né? São muitos candidatos preparadíssimos, poucas vagas, tá? Então, é uma área que eu vejo que tem muitas oportunidades, né? É uma área de conhecimento humano, né? Então, eu vejo algumas coisas sendo substituídas por robôs, por máquinas no futuro, mas coisas relacionadas às relações humanas em si, eu acho bem improvável, né? Então, é uma área que precisa ter esse contato humano, da pessoa com a pessoa, né? Você vai trabalhar com o direito do outro, com o problema do outro. Então, o advogado, ele vai resolver o problema da outra pessoa, né? Bateram no meu carro e não querem me pagar, o advogado vai solucionar esse tipo de problema. Eu tenho um filho, o pai não quer pagar pensão, o advogado vai intervir aí, falar com o juiz, para o juiz impor essa obrigação de pensão alimentícia, obrigação de reparação de danos, tá? Então, eu acho que é uma profissão maravilhosa, eu acho que é uma faculdade que agrega muito, independentemente de se o aluno atue na área posteriormente ou não. Ainda, depois eu vou ser empresário. Você vai usar direito? Óbvio que você vai usar direito, certo? Eu vou trabalhar no RH de uma empresa. Você vai usar direito? Vai, muito, demais. Enfim, qualquer profissão. Vou ser dono de uma academia, ou você tem contrato, você tem responsabilidade civil, no seu dia a dia, né? É uma profissão que é uma faculdade que traz ferramentas para utilização no dia a dia. Aliás, eu acho que a gente deveria até ter uma
alguma coisa no ensino médio relacionado a alguma coisa de direito, noções, enfim, para que as pessoas sejam, assim como eu acho que teria que ter de outras coisas, né, de economia, né, finanças, as pessoas não sabem lidar com dinheiro, enfim, com seus direitos, então, eu acho que é uma carreira muito interessante, muito boa, tem que gostar de ler, né, tem que gostar de ler, de estudar, mas isso para todas, né, como é que você vai adquirir o conhecimento, se não for, né, não basta uma aula, exato, né? Não tem segredo, né? Não tem. A pessoa quer esses não tem cursos milagre. mágicos aí de aprenda a super memória, né? O super, Sim. meu, pelo amor de Deus. Você até comentou, mas legal. É vasto, eu sei que é uma pergunta muito vaga, até perguntar o que você pode fazer e tudo tal, mas assim, como que você enxerga agora, no caso, o direito no futuro, né? A profissão do direito no futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, você comentou, não, o robô pode fazer, eliminar sei lá, um artigo, um paper de vocês. A robótica, mas o futuro mesmo, como que você enxerga o futuro do direito daqui a alguns anos? A pergunta é difícil, hein? A pandemia acelerou muito da questão da tecnologia, né? Esse tipo de bate-papo online não era muito comum antes da pandemia. Então, acho que a gente teve aí uma informatização, né? Uma inovação aí bem acelerada nesses últimos meses em razão do distanciamento social, né? Mas eu enxergo o direito como uma profissão boa para o futuro, certo? Uma profissão que cada vez mais complexa, que vai resolver problemas cada vez mais difíceis, né? Só a gente imaginar, por exemplo, questões relacionadas ao biodireito, né? A questão de fertilização, embriões humanos, tudo que vier de tecnológico, o direito vai ter que regulamentar. Né? O direito, ele é uma ferramenta que ele analisa a sociedade e ele é utilizado em prol do ser humano. Hoje em dia, a gente fala muito no princípio que está na nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o direito, ele serve para trazer dignidade para o ser humano. Partindo dessa premissa, né, desse fundamento do direito, tudo que a gente tem de tecnologia, tudo que a gente tem de novo, o direito precisa regulamentar. Então, nós enfrentaremos aí questões interessantíssimas, dificílimas, né? Dilemas relacionados ao biodireito, dilemas relacionados à proteção de dados, né? Hoje em dia se fala muito da LGPD, né? Todo mundo já ouviu falar da Lei Geral de Proteção de Dados, é o direito correndo atrás para regulamentar os nossos dados, né? A gente navega na internet, né? A pessoa cria o nosso perfil e bota anúncio para a gente de acordo. E aí? E eu vi uma questão do referente aos dados, né? Teve um autor que disse que os dados são o novo petróleo, né? Então, quem tiver essa questão de manejar dados aí vai ganhar muito dinheiro, já está ganhando muito dinheiro. E o direito tem que regulamentar tudo isso. Então, o direito é uma ferramenta importantíssima para a vida em sociedade. Eu enxergo muitas questões interessantes aí nos próximos anos, muitos debates, e muita coisa para a gente estudar e achar um sentido para aquilo e de como aquilo vai atender o ser humano. Né? Outra área que eu acho muito interessante, que é uma área que eu me identifico bastante, é a questão de resolução de conflitos consensual, através da mediação, da conciliação. Acho que é uma área que vai ter força aí nos próximos anos. O que significa isso? Significa que as partes vão buscar cada vez mais resolver o problema por si próprias, né? Por meio de uma pessoa que vai intermediar a comunicação entre elas, e, enfim, acho que é uma área aí que vai se desenvolver bastante nos próximos anos, por inúmeras necessidades aí. Então, acho que é uma profissão que tem bastante
a agregar para quem escolher, né? Então, ainda que não atue depois na área, conheço várias pessoas que se formaram em direito que não atuam na área, enfim, e utilizam a faculdade de direito para outras coisas, né? Para exercer outras profissões. Não, eu concordo exatamente que às vezes a faculdade ela possibilita outras coisas, não só a profissão propriamente dita, né? Mas porque o cara às vezes fez a faculdade e decide fazer uma outra profissão, né? Ir para outras bandas, qual o problema, né? Mas nenhum. E eu acho que isso vai ser cada vez mais comum, aquele profissional que ele tem uma formação múltipla e lida com várias coisas e exerce na vida, durante a vida, exerce várias profissões, né? Super normal. E assim como você falou da escola também, pô, com certeza absoluta, né? A escola está muito engessada, né? Inclusive, um dos conteúdos da Trelane tem a ver com isso também, né? Um pouco da história da educação, né? Que tá muito engessada, desde a época de Getúlio Vargas, até um pouco antes, isso já vem da Revolução Francesa, né? Então, assim, existem matérias que têm que ser postas, né? A grade tem que ser mudada, mas isso é para uma outra conversa. E eu acredito muito que tem coisa do direito que é super importante, porque é o nosso direito, pô. É o que como você tem que lidar com as coisas, com as pessoas, né? Mas, pô, muito legal você falar isso. Muito legal mesmo. E se você tivesse, para te finalizar, Lina, para não te atrapalhar mais. Se você... Imagina, não atrapalha de jeito nenhum. Não, porque você correria, né? E a nossa, né? Não de tudo, né? De tudo. É pai, é mãe, é professora, é advogado também como profissional, enfim. Mas se tivesse alguém agora que tivesse uma mensagem, falasse assim, Lina, estou na dúvida, acho que eu vou prestar direito. Ou já está na faculdade e está querendo largar, igual você quis também. Né? Enfim, se procurasse para isso, para orientação. Você ia pilhar a pessoa, você ia dar uma acalmada, você ia incentivar. Eu já vi que você é defensora do direito, isso é ótimo. Né? Eu sou, claro, óbvio. Não é tão óbvio, não é tão óbvio. Né? Eu acho. Você é realizada, você se encontrou, mas não é tão óbvio. Sim, mas se alguém chegasse para você e falasse isso para você, eu tô afim, vai uma criança. Eu acho que eu me encontro todo dia, sabe? É um negócio assim, que é um relacionamento que a gente constrói, sei lá, igual um casamento, né? É um negócio que você vai alimentando, não é um negócio que cai no seu colo e aí você tá lá, linda, perfeita, né? Enfim, você vai alimentando dia a dia. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria para a pessoa, primeiro tenha calma, que geralmente a pessoa quando vem falar isso tá chorando, tá nervosa, tá irritada. Pensando no jovem, pensando nessas duas proporções, o jovem tá indeciso. Ele tá transtornado, né, geralmente, quando ele vem fazer uma pergunta dessas. Eu acho que eu ia falar, né, por que você tá pensando nisso, né? É uma resposta que tá dentro de você. Por quê? Será que você não está cansado e está somatizando tudo isso? Está falando no cara que está indeciso dentro da faculdade, né? Sim, sim. Ah, tá. Dentro da faculdade, que você perguntou, não foi? Isso que eu perguntei também, mas foram duas em uma, perdão. Talvez eu me expressei direito. Mas a primeira é isso, legal, pode falar mesmo. Por quê? Por que você está... E eu acho que também a pessoa que quer fazer direito, por que você quer fazer direito? Eu gosto muito de trabalhar com perguntas, né? Por que você quer fazer direito? O que você imagina? Como você se imagina também, né? Como você se imagina? O que você se imagina fazendo? Você sabe que vai cair o problema da outra pessoa, vai cair no seu colo para você ajudá-la a solucionar? É isso? Você acha isso interessante, né? Apresentar ali opções viáveis, né? Então... Eu penso assim, eu lembro quando dava aula particular naquela época, muitos anos atrás, para molecada, assim, de colégio, e aí, por exemplo, o cara vai fazer direito, para você fazer direito? Porque eu gosto de história. Não dá, né, meu amigo? Não é só isso, é um negócio tão rico, né? Porque, assim, principalmente na nossa época, de tempos atrás, e da época dos nossos pais também, tem aquela divisão, aquela tríade de eu sou bom em exatas, eu vou fazer exatas. Eu gosto de humanas, não sei o quê. E você acabou sendo meio tendenciosa a isso também. Eu sou da biológicas. Não gosto de matemática, não gosto de quê, então vou fazer alguma coisa de saúde. Pô, será que é muito simplista essa visão, né? Ainda mais com a bagagem, com a valência. Era como a gente escolhia antes, né? Eu acho que eles
podem continuar, eles têm que aproveitar as ferramentas que eles têm, não pode continuar escolhendo do jeito que a gente escolheu. Exato, exato. E por isso, exatamente, eu falei, pô, Alina, você tem um agregador, assim, força com você, porque, pô, não tinha esse tipo de coisa, cara, não tinha, Não. né? Assim, eu sou bom em história, eu gosto de história, faço direito. Não, tudo bem, pelo amor de Deus, mas não é por aí, né? Aí o cara se frustra, aí o cara fica com aqueles dilemas, com aquelas angústias, no vestibular de marcar o X, assim como dentro da faculdade, né? Aí larga, ou é infeliz, enfim, né? Mas é legal você falar isso, né? Esse questionamento, né? Você, tá, legal, sou super defensora, bora lá, mas por que você quer, né? Eu acho que é por aí que você perguntaria, então, é isso? Sim, sim. Eu diria para a pessoa se acalmar e pensar, né? Na razão, né? Por que você quer fazer direito? Por que você quis fazer o direito e agora você quer largar, abandonar o direito? Né? Onde é que você está? Não vale a pena você terminar, porque eu falo, às vezes o aluno está lá no sexto semestre, fala, termina a faculdade, nem que você não faça a OAB, porque é uma faculdade, é uma formação que você vai botar no seu currículo, você vai jogar 2 anos fora, você está na metade do caminho, não vale a pena terminar? Ou você não está suportando? Qual é a razão disso? O que você não está suportando? Enfim. Então, assim, é uma questão de refletir, né? Porque não tem fórmula, né? A pessoa vai ter que se munir das informações. E hoje em dia tem muita informação. Na nossa época, imagina, eu entrei na faculdade, estava começando a popularizar a internet. O aparelho celular, meu primeiro celular eu tinha quando eu entrei na faculdade, que eu comprei meu primeiro aparelho celular. Então, e hoje em dia servia para ligar. Sim, que fique bem claro e isso. SMS, né? Que a gente mandava. E para jogar a cobrinha. Isso, aquela minhoquinha lá, que é Só servia uma para coisa isso, assim. né? É. Só servia para isso, vai. Para que ele serve mesmo, né? Teoricamente, que era para falar. Mas Sim. não tinha isso aí você fala, putz, hoje você pega, ou comprava guia de profissões, né? Minha prima que falou isso também esses dias. Sim, guia de profissões. Imagina, você vai ter que pegar um parágrafo ali que tem o direito que o cara faz. O advogado, ele trabalha com isso, salário mínimo é isso, o máximo pode chegar a isso. Acabou. Então, baseado nisso que você vai se imaginar profissional, pelo amor de Deus, né? Então o negócio é muito maior que isso. E sei né? lá, e às vezes talvez a pessoa que está na dúvida tentar se aproximar de pessoas que exercem a profissão, né? Eu acho que o que faz muita falta para o jovem às vezes até trabalhar próximo. Ah, então você conhece o escritório? Vamos, vai lá. Trabalha de recepcionista 6 meses no escritório para você ver como é o dia a dia de um advogado. Né? Às vezes é muita... A informação também a gente tem que ter cuidado, porque é muita informação, você não consegue selecionar aquilo. Primeiro, selecionar. Segundo, que não dá para ver toda a informação que chega, né? Então, eu acho legal quando você tem um direcionamento, né? Como que é a sua proposta, porque aí a pessoa segue, né? Alguém que está capacitado para passar informações, que não vai falar qualquer besteira e não perde tempo, né? Porque uma dessas a pessoa fica ali acreditando em coisas que não são verdades, né? E isso traz frustração, atrasa a vida da pessoa, enfim. Então, a proposta da Tree Learning é legal por trazer, né, uma informação de qualidade, um conhecimento ali que o aluno vai utilizar, né? Refletir, né? Acho que o mais importante é isso, né? Reflexão, né? Então, assim, o cara que escuta você falando de direito hoje, né? O adolescente, o jovem, não importa, o cara vai parar e falar assim, tá, vou respirar, vou refletir, e tanta coisa que você falou, assim, que eu mesmo não sabia, que ela deu na minha cabeça, né? Imagina do jovem, né? Então, assim, pô, muito legal. E eu acho que uma outra coisa também tem que tomar cuidado com gente amarga, né? Nossa, como tem gente amarga. Você vai conversar, se dá o azar de conversar justo com aquele cara, assim, ó, que odeia o que faz, assim, sabe? Não vem negra, não. Agora o cara tem que tirar uma nuvem. Tem uma nuvem em cima do cara, sim, assim, tem que assoprar, sim. assim, uma nuvem você negra. Vai lá assim. conversar justo com ele, né? Ah, eu tô pensando em ser participar de medicina. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Esses pacientes, cada hora é uma queixa, eles nunca estão satisfeitos. E no dia, a mesma coisa, você vai arrumar um engenheiro que é assim, um arquiteto que é assim, um advogado que é assim. E tem que tomar cuidado, desviar dessas pessoas negativas também, que vão te dar uma visão que é a visão delas, aquela visão amarga, né? Que não condiz com a realidade. Porque a realidade quem constrói é você. Genial.
Você ter alegria no que você faz, você ter, assim, você buscar se aperfeiçoar. Eu acho isso muito, muito essencial em qualquer área, né? Imagina vocês, na área médica, vocês vão enfrentar aí mudanças que a geração anterior não enfrentou. Imagina, você vai fazer uma cirurgia, né? E aí você usa uma técnica hoje, em 2021, 2025 você vai usar outra técnica, 2030 você vai usar outra, sei lá, às vezes 2031 outra, 32 outra, 33 outra. E a gente... Então, você tem que estar disposto a estudar. Às vezes o aluno fala, vou me livrar do vestibular. Não tem nada de se livrar. Você vai estudar. Né? Nossa, acabou o colégio, não preciso mais estudar. Isso, né? Aceita que dói menos, aceita que dói menos. Você vai estudar a vida inteira. E a nossa geração vai estudar a vida inteira. A geração que vem lá atrás, né, que vem ali depois da gente, vai estudar mais ainda, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, vai ter que estudar para sempre. Então, ache uma coisa que você goste de estudar. Esse princípio é um dos princípios nossos. E outro é de estar sempre estudando. Né? Então, você tem que virar essa chavinha, estar sempre estudando, ter o prazer mesmo. Né? E aí, a gente vai falar, né, que é o Lifelong Learning, por exemplo, também. Alina, obrigado demais por você tirar esse tempinho para bater um papo comigo e com a Trilearning aí. Demais mesmo, vai ser muito enriquecedor. Te admiro muito, você sabe disso. Eu falo isso. Você sempre foi um exemplo para mim, desde a época que eu era criança, adolescente também. Sucesso, você já mas sempre um sucesso. Se alguém quiser, por exemplo, tiver uma dúvida, quiser te achar numa rede social aí, tem como te mandar um direct, alguma coisa do tipo? Claro! Me acha no Instagram, Alina Rossi. Tá? prof.Alina Rossi. Tá, me acha no Instagram, pode mandar direct, falar, olha, eu vi tal coisa, conversa comigo, se quiser me ligar para conversar, podemos bater papo, adoro falar. Então, estou à disposição mesmo. Às vezes eu não consigo responder muito rápido, porque, assim, dia a dia pancadão o dia a dia, sabe? Mas eu gosto muito mesmo de falar, de trocar a experiência, né? Acho que a gente ganha muito. Na verdade, com o aluno é um processo de ensino-aprendizagem dos dois lados, né? É muito legal. É muito. É fantástico. Impactar é muito legal. Obrigado demais. Eu que agradeço a oportunidade, estou feliz de fazer parte desse seu projeto, estou muito feliz mesmo, te admiro muito, toda a sua história aí, a gente, né, foi se acompanhando durante os anos aí, tenho muito orgulho de ser sua amiga, e assim, pode contar comigo, sempre que você precisar, aí você... Fechado. Amigão assim do coração, viu? Obrigado demais, eu que agradeço, vão ter outras. Obrigado mesmo, tá? Um beijo. Bom descanso aí, um beijão. Bom descanso. Bom domingo, né? Bom final de domingo. Estamos gravando isso no domingo, ó, tá vendo? Bom lembrar, deixar registrado, domingo à noite, ó, 9 horas da noite, gravando conteúdo, trabalhando, é assim que a gente faz. Não tem segredo. Não tem segredo. Um beijo, Alina. Um beijo, até mais. Tchau. Beijo.